mundo que nesse verão só vai dar baile do Dennis aqui na Mix. Então agita aí a sua galera e vem curtir o Baile do Dennis. O baile mais famoso do Brasil tá na Mix. Tamo junto. No Break. A Mix toca 2 horas de música sem intervalo, direto. No Break. São 2 horas de música sem parar. No break. A qualquer momento na Mix. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix FM. Estamos juntos. Eu, Karime Leão, Carlos Júnior e Cid Soares. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. A partir de agora estamos com toda a equipe de jornalismo da Mix FM para trazer as notícias mais importantes do dia para você. Estamos nas redes sociais e ao vivo pela live do Facebook. Boa noite a todos e boa noite especial para você que nos acompanha ao vivo pelo aplicativo Mano. Participe do 18 horas, mande sua pergunta, sua sugestão de reportagem pelo WhatsApp 9312-1007 ou pelo chat do aplicativo Mano. Começa agora o 18 horas desta quinta-feira, 30 de maio de 2019. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. STF nega pedido da retirada de tornozeleira para o ex-governador José Melo. Secretária de Trabalho do Estado viaja para a Colômbia acompanhada do marido com todas as despesas pagas pelo governo do Amazonas. O total foi de R$35 mil. E ainda hoje vamos ver como foi o dia sem imposto em Manaus. Teremos uma entrevista exclusiva com o economista e empresário Samuel Hanan sobre a economia do Amazonas. E os detalhes para o evento Jungle Classic Jiu-Jitsu, que vai ter 24 atletas que balançaram os ginásios da década de 80 e 90. Você está ouvindo 18 horas. E as 55 mortes nos massacres no início desta semana nos presídios de Manaus continuam na ordem do dia. Informações novas começam a aparecer e velhas notícias voltam à cena, complicando a situação do governo do Amazonas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou que a Polícia Federal assuma as investigações dos massacres aqui nos presídios de Manaus. Moro justificou a entrada da Polícia Federal nas investigações, dizendo que os crimes ocorridos representam grave violação de direitos humanos. É isso mesmo, Karime. A Polícia Federal passa a comandar as investigações porque há interesse do governo federal na repressão de organizações criminosas com atuação em mais de um estado da federação, como é o caso desta, que liderou mais esse massacre no sistema prisional do Amazonas. O inquérito já foi instaurado, mas vai correr em segredo de justiça. O superintendente Alexandre Silva Saraiva fez várias reuniões na manhã e na tarde de hoje para definir o cronograma dos trabalhos, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal. Volto com você. É mais uma decisão que mostra que o ministro Moro está insatisfeito com o rumo das investigações dessa chacina aqui pelos órgãos do governo do estado. Primeiro foi o envio da Força Tarefa de Intervenção Prisional e agora o Moro tem um chamamento aí para que a Polícia Federal assuma a dianteira das investigações. Antes de tomar essas decisões, o ministro já havia dito na imprensa que o massacre em Manaus era resultado de um certo descontrole do poder estatal. O governo do estado vem tomando decisões equivocadas. Na primeira entrevista depois do massacre de domingo, o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius, disse que as 15 mortes eram resultado de brigas entre presos e descartou uma ação de facção porque o estado não reconhecia estas organizações criminosas. E nessa mesma entrevista ele garantiu que os presídios estavam sob controle. Já na manhã seguinte aconteceram mais de 40 assassinatos. O sistema estava extremamente vulnerável. Depois anunciou que tinha enviado 9 líderes que ordenaram o massacre para presídios federais de segurança máxima. Mas o Ministério Público investigou e chegou à conclusão que esses presos transferidos não eram os mandantes das execuções.
E o pior de tudo, um relatório da inteligência avisou 4 dias antes que haveria risco de mortes nos presídios de Manaus. O repórter Azaf Augusto traz mais informações sobre esse relatório do Serviço de Inteligência. 4 dias antes do massacre acontecer, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, SEAP, tinha um relatório interno que apontava para o conflito que levou às mortes nos presídios do Amazonas. O relatório diz que um evento de grande vulto estaria marcado para os próximos dias nas unidades prisionais. O Departamento de Inteligência estimou que entre 15 e 20 presos estariam marcados para morrer. O documento cita ainda uma disputa entre 2 chefes de facção criminosa. O relatório de inteligência também afirma que há evidências da criação de uma nova facção no Amazonas. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares de oposição querem convocar o secretário da SEAP, mas o requerimento ainda não foi colocado para votação pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto. O deputado delegado Péricles disse que o massacre foi um fato difícil de prever e agir. O Coronel Vinícius vem buscando fazer um bom trabalho junto com a sua equipe. Infelizmente, nós estamos muito amarrados por conta desse contrato de gestão desde 2013, 2014 com a Humanizare, que se mostrou desde então ineficiente. O deputado Wilker Barreto disse que o fato é preocupante. O secretário da SEAP tinha conhecimento? O governador e o vice, porque era coincidência. 4 dias antes, domingo viaja todo mundo. É uma singela coincidência ou já fugiram das suas responsabilidades? Volto com vocês. Está aí, é uma situação bastante complicada, vexatória para o governo do Amazonas. As facções não podem continuar mandando nos presídios. Algo tem que ser feito urgentemente. E o governo federal tem essa oportunidade de iniciar a desestruturação dessas facções aqui por Manaus. E hoje, mais 17 presos identificados como líderes do massacre de domingo e segunda-feira foram transferidos para presídios federais de segurança máxima. Você que nos acompanha pelo aplicativo Humano e pela live do Facebook pode ver as imagens do embarque. E ontem o governador Wilson Lima declarou que o Estado não tem dinheiro e, por isso, não vai pagar as indenizações às famílias dos 55 presos assassinados no domingo e segunda-feira. A repórter Odineia Araújo conversou por telefone com o defensor público-geral do Estado, Rafael Barbosa. Vamos ouvir a entrevista. Boa noite a todos. Nós vamos conversar agora com o defensor-geral do Amazonas, Rafael Barbosa. Boa noite, defensor. Boa noite, Odineia. Boa noite, ouvinte da Rádio Mix. Defensor, como é que a Defensoria do Estado está analisando esse último massacre de presos sob custódia do Estado? Bem, a Defensoria, depois que tomou conhecimento, esteve imediatamente na unidade prisional do Compage e, após isso, participa do comitê organizado pelo Estado para a crise, com várias instituições, e também no plano interno montou 3 frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho é uma frente mais técnica, que procura apresentar para o Estado do Amazonas e também para os nossos representantes em Brasília propostas de longo prazo de mudança da política criminal, porque nós já percebemos que essa política do encarceramento ela não tem dado resultado. A segunda frente, Defensor Público de Direitos Humanos, está atuando com as famílias para que elas consigam informações sobre os acontecimentos, que elas tenham acesso ao corpo e que possam velar e enterrar os seus entes com dignidade e humanidade. E uma terceira frente vai ficar responsável por receber as demandas da população, as dúvidas a respeito de eventuais direitos que possam surgir desse episódio. Na sua opinião, o Estado realmente falhou na prevenção dessas mortes, uma vez que existia um documento entregue ao governo 4 dias antes, alertando para o risco de mortes nos presídios? O que a Defensoria tem de opinião sobre esse assunto é que a gente acredita que o que nós vimos nesses 2 dias não é, na verdade, a causa, é a consequência. Não adianta a gente continuar aprendendo, continuar no presídio, continuar fortalecendo os órgãos de segurança se nós não tivermos lá na base mais investimentos em educação, em ofertas de trabalho. Então eu acho que se olhar só para esse episódio e achar que o defeito é muito específico, nós vamos esquecer que o problema é mais estrutural. Segundo o levantamento da Defensoria, 11 dos 55 mortos eram presos provisórios, ou seja, não tinham sentença transitada em julgado definitivas, não é? O que isso significa? O governo está misturando, então, presos sentenciados com presos provisórios?
Isso não significa naturalmente essa colocação. Por quê? Porque o episódio não aconteceu só numa unidade prisional, aconteceu em mais de uma. E nós temos aqui no estado unidades prisionais que são totalmente voltadas para presos provisórios, e elas também tiveram mortes. Então, assim, não tem como afirmar que essas mortes decorrem de uma mistura entre presos condenados e definitivo. Então, na verdade, o que acontece é que existe no sistema a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, prisão cautelar, como é chamada, o que a Defensoria sempre foi contra, né? A Defensoria entende que a prisão cautelar ela tem que ser excepcional e não acontecer em todos os casos, não ser uma prática corriqueira, porque o correto seria que a pessoa só estivesse cumprindo pena, né, privada da liberdade, após o trânsito em julgado. Doutor Rafael, a defensora Laiane Abate entrou na Justiça no último dia 29 com um pedido de relaxamento de prisão de detentos, considerando justamente a impossibilidade do Estado garantir a vida desses presos. O senhor reconhece essa ação e o que isso significa na prática? Não, na verdade, o que deve ter acontecido, eu não sei exatamente qual é esse caso, é que os nossos defensores da área criminal, e são vários defensores, nós temos aí talvez de 25 a 30 defensores atuando na área criminal, eles obviamente têm o objetivo da defensoria, né? Qual é o objetivo da defensoria? É evitar que mais mortes aconteçam e evitar também, é claro que toda morte ela é negativa para a defensoria, mas que essa morte aconteça com presos provisórios. Então, provavelmente, o que aconteceu? Os defensores detectaram determinado número de presos provisórios que estão, na nossa visão, deveriam ter saído da unidade prisional e que lá se encontram ainda. Então, provavelmente, estão usando esse argumento, que é um argumento muito poderoso, para reforçar o pedido de liberdade provisória dessas pessoas. O senhor teria um número de quantos são os presos provisórios nesse caso? Nesse momento eu não tenho, mas é um número muito conhecido, porque nós sabemos que o Brasil todo tem uma massa carcerária muito grande e ela é composta também por presos provisórios, mas eu não tenho o número exato aqui. Desculpa, é porque o pedido também não está sendo feito para todos os presos provisórios. O que os defensores provavelmente viram é que nesse caso que foi feito esse pedido específico, aquelas pessoas não teriam que estar ainda na prisão. E o governo do estado já declarou que não tem recursos e por isso não pretende pagar a indenização às famílias dos presos mortos no início da semana, aqui nos presídios de Manaus, né? Agora, como é que a Defensoria pretende agir diante desse caso? Nós tomamos conhecimento sobre essa declaração. A Defensoria ela tem um compromisso constitucional, uma missão constitucional, e ela não vai deixar de cumprir a sua missão. Então, se nós formos procurados por familiares que queiram saber quais são os direitos que eles têm decorrente da morte de um filho, de um marido, de um companheiro, a Defensoria não só vai informar, mas também, se for desejo dessa pessoa continuar e buscar esse direito em juízo, a Defensoria provavelmente vai ajuizar a ação. E algumas famílias já têm procurado a Defensoria? Sim, a Defensoria está em contato com várias famílias, mas a nossa preocupação maior, inclusive dos familiares agora, é ter acesso aos corpos para que possam velar, né, os seus entes queridos e eles possam se despedir de forma íntima e com dignidade. Não teve nenhum pleito ainda indenizatório nesse intervalo. E da rebelião de 2017, quando 56 presos foram mortos, quantas famílias efetivamente foram indenizadas, defensor? A informação que a Defensoria tem até agora é que não houve nenhuma indenização, mas aquele caso é um pouco diferente do caso atual, porque naquele caso o governador, à época, disse que iria pagar a indenização pela via administrativa. Então, inclusive, a Defensoria foi chamada, e eu estive pessoalmente, para auxiliar o Estado nessa indenização pela via administrativa. E nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Nós chamamos as famílias, catalogamos as famílias, identificamos as pessoas beneficiárias, fizemos a criação do vínculo naqueles casos de união estável, e, inclusive, detectamos que algumas pessoas estavam querendo receber indenização sem ter direito, então nós evitamos que esse tipo de coisa acontecesse. Chegamos a uma mesa de negociação a respeito dos valores, mas com as trocas de governo, o governo foi cassado, depois teve o governo interino, depois teve um governador que foi fruto de uma eleição suplementar, então esse processo realmente estagnou. E a Defensoria ainda acha que a via administrativa é a melhor, e, obviamente, estávamos aguardando para sentar novamente negociar esses valores. E qual é essa previsão de uma nova negociação?
com essa resposta, né, que o governador já deu de que não tem como pagar as indenizações, provavelmente o sucesso dessa demanda vai ser pela via judicial novamente. Tá certo, então, nós conversamos com o defensor-geral do Amazonas, Dr. Rafael Barbosa. Agradecemos a sua participação aqui no programa 18 horas. Obrigado, Dinédio. A defensoria fica à disposição. Bom, só para acrescentar essa entrevista, logo após, inclusive, essa entrevista para o 18 horas, a Defensoria Pública enviou nota de esclarecimento à redação da Rádio Mix, dizendo que a Defensoria não pediu habeas corpus coletivo relacionado à atual crise do sistema penitenciário e que a Defensora Pública, Laiane Abate, pediu o relaxamento de prisão de apenas 2 réus primários, sem antecedentes criminais, que estão presos por roubo. Você está ouvindo 18 horas. E hoje a imprensa divulgou que políticos do Amazonas foram beneficiados com recursos da Humanizare para campanhas políticas. O ex-governador José Melo recebeu R$2.500.000 para a campanha de 2014. Foi durante o governo de José Melo que aconteceu a rebelião em janeiro de 2017, também no Compage. Já a família do deputado federal Silas Câmara recebeu doação que somam quase R$1 milhão. Silas recebeu da Humanizare R$200.000. A esposa dele, Antônia Lúcia Câmara, que foi candidata a deputada federal, R$400.000. E a filha, Ana Lúcia Câmara, candidata a deputada estadual, foi agraciada com R$150.000. São esses políticos aí que fazem parte da chamada bancada da jaula, que defende os interesses das empresas que atuam no setor profissional, no sistema de privatização ou terceirização. Essa bancada defende a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Como consequência dessa redução, haveria mais presos e mais presidiários. Significa mais faturamento para essas empresas. O deputado Silas Câmara confirma que recebeu a doação, mas explicou que foi tudo dentro da lei. Abre aspas. Já se vão quase 9 anos desse fato, que foi absolutamente dentro da legislação vigente à época. Fecha aspas. E a empresa Humanizare, por nota, aliás, ela explica que no ano de 2018 não fizemos nenhuma doação. As doações que ocorreram anteriormente, todas foram legais e registradas na Justiça Eleitoral. Essa foi a nota explicativa enviada pela empresa Humanizare. E amanhã, 1º de junho, termina o contrato da Humanizare e só agora o governo do estado iniciou o processo licitatório para contratar uma nova empresa. A Humanizare pode participar da concorrência e, mais uma vez, ganhar o direito de administrar os presídios no Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos, vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco falando sobre o Dia Livre de Imposto. 18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. Para vencer, sua escolha mais inteligente é a Uninasal. Inteligente porque além de ter professores renomados, melhor localização e núcleo de trabalhabilidade, você também tem uma matrícula de R$ 99,00 no curso presencial e R$ 49,90 nos cursos à distância, sem contar no desconto de 50% nas mensalidades do primeiro ano e 30% até o final do curso. Acesse uninasal.edu.br e inscreva-se no vestibular 2019.2 Uninasal. Adicione a Mix no WhatsApp 993121007. Essa é a hora certa para você comprar seu carro novo e mais que isso, um Toyota. Hora do 0 km Toyolex, sua oportunidade de comprar um Toyota com bônus e taxa a partir de 0. Corolla XI automático CVT com taxa 0 e bônus de 6.000 na troca, à vista por R$ 99.990. E ainda nova Hilux SR 4x4 diesel completa, com bônus de 21.000 no lote especial, a partir de R$ 139.990. Toyolex, aonde você quer chegar? No trânsito, dê sentido à vida. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFMBrasil. Desperte para suas férias de julho no Decolar. Garanta as melhores ofertas. Monte o pacote do seu jeito e economize até 35%. Pacote para Fortaleza a partir de 12 vezes de R$ 162,00. Decolar. Viver viajando. Mix. Tá ouvindo a Mix?
Começou a promoção de aniversário CVC, o mundo de presente. São descontos incríveis e comprando uma viagem, você concorre a uma volta ao mundo. Volta ao mundo. Já pensou? Passa em uma loja CVC. Vai! Quer férias? Vai de CVC. Mix! O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. Terceira temporada. Não fique de fora. São 100 mil reais em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente. E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte! Certificado de autorização CAE, número 03.001326/2019. Ouça Mix, o melhor mix. Ei, você! Saia do senso comum e entre para o mercado de trabalho. Aqui no Semetro temos cursos técnicos em radiologia, enfermagem, massoterapia, segurança do trabalho e logística, além do ensino para jovens e adultos. Venha realizar seus sonhos e ser um profissional de sucesso. Semetro Cursos Técnicos, uma empresa do Grupo Fametro. Informações 3090-3001 e 3090-3002. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Estamos de volta com 18 horas, programa de notícias e debates da Mix. Participe com a gente pelo WhatsApp da Mix 9312-1007. Você também pode nos acompanhar ao vivo aqui nos estúdios pelo aplicativo Mano, ok? Agora em Manaus são 6 horas e 21 minutos. Vamos saber como é que está o trânsito com as informações de Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Vamos conferir. No bairro São Francisco, a rua Valério Botelho de Andrade tem trânsito com fluxo lento no sentido bairro. E na rotatória do Coroado, o trânsito tem fluxo intenso no sentido centro na Avenida Efigênio Salles. E hoje é o dia livre de impostos. Um dia para lembrar que a máquina pública é paga com o dinheiro do contribuinte e que os impostos devem retornar em serviços públicos de qualidade para todos. Há atividades de vendas de produtos sem impostos em 130 cidades do Brasil. Aqui em Manaus, mais de 300 estabelecimentos participaram da campanha. E nós vamos agora ao vivo com o repórter Victor Gouveia, que está em um dos centros de compras que aderiu a essa campanha. Victor, como está o movimento por aí? Alô, Victor? Daqui a pouco a gente retorna com o Victor. Exato. E ainda falando sobre imposto, eu conversei com o empresário e ex-secretário de Fazenda do Estado, especialista em economia, Samuel Hanan, que também falou, além de impostos, ele falou sobre a Zona Franca de Manaus. Vamos conferir? A carga tributária no Brasil é de 33%, uma das mais altas do mundo. O Congresso está discutindo uma reforma tributária. Há possibilidades de se reduzir esse percentual aí com a unificação de impostos? O que o senhor acha? Olha, eu não acredito em redução de tributo em qualquer reforma tributária. Por uma razão muito simples. Quem senta na mesa é quem cobra. Um contribuinte não é chamado a dar opinião. Então, quem paga não senta na mesa. Então, não acredito por esse fato. Além do mais, a história mostra que todas as vezes que se fala em reforma tributária, sempre é um eufemismo ou um sinônimo para se falar aumento de imposto. Então, eu sou cético com isso, não sei se é pela idade, mas não acredito. É alta, a carga tributária é alta, e se quiser preciso é nessa ordem de 32,53% de 2018. Se você pegar os 30 países de maior expressão econômica, ela está entre as 3 primeiras ou as 4 primeiras e tem o 30º, ou seja, a última posição na devolução sobre a forma de serviço para o contribuinte. Então, ela é alta, ela é injusta e ela é muito ruim porque ela é regressiva e não progressiva. Quem ganha menos paga mais.
e quem ganha mais paga menos. Esse projeto que foi aprovado na Comissão da Câmara de Constituição e Justiça, da Câmara Unificada, ela unifica 5 impostos, né? Entre eles o IPI, o Imposto de Importação e o ICMS. Como fica a Zona Franca de Manaus nessa reforma? Eu tenho outra dúvida em relação a essa unificação. Quando você pega a alíquota modal hoje de IPI, a alíquota de ICMS, a alíquota de PIS, COFINS, que eles falam em juntar num só, a alíquota fica tão alta que eu não acredito que alguém se atreva a fazer, porque ela passa a ser um incentivo à sonegação e um incentivo à corrupção. Eu não acredito. Agora falam, quem defende fala em reduzir essa alíquota. Se você somar hoje ICMS 18, alíquota modal de IPI 10, 12, mais PIS e COFINS 9, isso é uma alíquota monstruosa. 18 mais 12 são 30, mais 9, 39, vai dar uns 40%. E estão falando em uma alíquota de 22 e não sei qual é a mágica. Não acredito, certo? A conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Agora não esqueça o seguinte, já tivemos, ao longo dos últimos anos, uma série de projetos de reforma tributária. E nenhuma prosperou, porque governador nenhum quer correr risco de perder arrecadação de ICMS. A União não quer correr risco de perder seus impostos. O prefeito não quer correr risco de perder o ISS. Então, quando ninguém quer correr risco de perder nada, a tendência de técnico é colocar um coeficiente de segurança que acaba aumentando. A Zona Franca, o governo tem dito o seguinte, que o Brasil está torto, está desarrumado, e tem dito que não vai deixar o Brasil desarrumado por causa da Zona Franca. Essa foi a declaração do Guedes, né, do ministro. Foi a declaração do ministro Guedes. E é competente, eu sou pró-ministro Guedes, eu acho que nós precisamos dele, é capaz, é competente, sabe o que faz. Mas essa expressão não foi feliz, nem é verdadeira, porque o Brasil não está desarrumado por causa da Zona Franca. Vou dar alguns números, muito simples. A renúncia fiscal, ou chamado gastos tributários federais, no ano de 2018, passou de 290 bilhões de reais. A Zona Franca participa com 26, 27. Então você vai ver, quem tem 26 não entorta 290. Outra coisa, o 26, 27 é a única renúncia constitucional. O resto não é constitucional. Então é muito mais provável que aquilo que não é constitucional que esteja entortando o país. Agora, o ministro Guedes também tem razão quando ele diz isso, mas ele pode fazer o que quiser, contanto que ele, o Congresso, pode fazer a reforma que quiser, contanto que assegure à Zona Franca as vantagens comparativas que existem desde 1988, na data da Constituição Federal. É isso que diz o Supremo. Ele pode fazer o que quiser, mas tem que deixar nossas vantagens comparativas. E o senhor acha que o Amazonas ele tem força política para manter isso? Eu acho que tem, porque é tão flagrantemente ilegal que eu acho que não vão se atrever. Acabaram de perder mais uma. Agora, recente, não perderam no Supremo, para o crédito presumido do IPI, perderam mais uma. Conosco, na ocasião, perderam 2. Então, já tem uma série de julgados que não deixa de ser teimosia, se quiserem fazer mais uma, para fazer o quê? Um desrespeito ao Supremo Tribunal. Não acredito que façam. Recentemente, o Supremo Tribunal ele decidiu a favor até da Zona Franca nessa questão do crédito tributário, né? Então, por essa razão, porque não é que é a favor, é interpretar, é ler o que está na Constituição. A Constituição começa no artigo 40, a seguinte expressão, preste atenção. É mantida. É mantida significa o quê? Não pode tocar. É imutável. É intocável. Não pode trocar. Não pode mexer. Então, eu sou otimista que mantém. Eu sou otimista, mas não, eu sou mais otimista porque não acredito na reforma tributária. Tá certo. E o senhor acha que abre novas perspectivas essa questão, vamos cumprir o que está escrito para a economia local? Olha, a economia local, na minha avaliação, ela está precisando de coisas novas. Os amazonenses não podem deixar simplesmente ao fato de ficar se queixando. O governo federal persegue, o governo... Isso não vai... Ninguém vai gerar nenhum novo emprego, nenhuma nova riqueza se queixando. Tem que buscar melhorar o que existe.
Eu acho que o bom começo é começar pela lei estadual de incentivos fiscais. Precisa ser refeita. O mundo mudou, o Brasil mudou, a tecnologia mudou e tudo ficou esclerosado. Tem que mudar. Se não fizer isso, não vai gerar. Mas outro otimismo meu, confio muito, mas muito. Pode registrar aí, no Menezes, o Coronel Menezes da Suframa. Um homem de bem, um homem capaz, um homem ativo, com uma relação que ninguém no Amazonas jamais teve e jamais terá com o presidente da República. Então, nosso trunfo chama Menezes. Esse é o homem. Essa seria a saída, então, novas perspectivas econômicas para o Estado? Abrir alternativas? O Estado tem que ter, primeiro, uma segurança jurídica, que é manter o que está aí. O governo não pode mexer, porque o Supremo já julgou várias vezes. Segundo, tem que ter uma segurança na transição para novas atividades. Quais são as novas atividades? Na minha avaliação, não sei, pode ter outras, eu estou um pouco afastado. Então eu tenho que dizer que o Amazonas, interior do estado, nós temos uma injustiça muito grande. Quase metade da população mora no interior. 61 municípios no interior, 48% da população, número redondo. E cerca de 99,3% da área territorial do estado. Esse conjunto de pessoas não produz nem 15% do PIB do estado. Se tirar o gás e o petróleo, não produz nem 5%. Então nós temos que corrigir também essa injustiça. Mas não é com voluntarismo. Nós temos que corrigir com estudos. Por exemplo, você acha que pode desenvolver o interior sem energia elétrica? É meio difícil mesmo. Não. Então, a primeira coisa no interior, quem falar em desenvolvimento tem que falar como vai ser suprida a energia confiável e barata. O caminho mais lógico está na cara, está na nossa frente. Primeiro é a linha de transmissão Tucuruí-Manaus, que atravessa vários municípios com população superior a 200 mil habitantes. E que o governo federal passado, os governos passados, fizeram a burrice, essa é a expressão, de puxar a linha e esqueceram de rebaixar. Então passa em cima de vários municípios e ninguém fez estação de rebaixamento para tensão inferior. Nós teríamos hoje um monte de municípios com energia hídrica. Segundo caminho é a utilização plena do gás natural de Urucu. Hoje, o estado do Amazonas, Petrobras, produz 13, 14 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Não usa mais do que 5 milhões e meio. Então, você tem cerca de 7, 8 milhões de metros cúbicos que volta outra vez, tira e joga outra vez. Você tem um custo de reinjetar. E ninguém aperta a Petrobras para ter que entregar todo. Mas fizeram o caminho mal feito. Fizeram um gasoduto que só cabe 5 milhões e meio, 6. Mas com um investimento de 1 bilhão, pode trazer 10. Ou seja, solução nós temos. Basta sair do queixômetro e passar para a ação, do fazer, a ação proativa. É isso que está faltando na minha avaliação. Isso seria parte do esboço da lei estadual de incentivos fiscais. Certo. Muito obrigada, então, senhor Samuel Hanan, empresário, ex-secretário de Fazenda do Estado e especialista em economia. Obrigada pela entrevista aqui no 18 Horas da Rádio Mix. Pois não. Bom dia. Muito bem, agora 18 horas e 32 minutos e hoje é o dia livre de impostos e nós vamos agora ao vivo com o repórter Victor Gouveia, que está em um dos centros de compras que aderiu a essa campanha. Victor, como está o movimento por aí? Boa noite, Karime, Cid, Carlão, boa noite a todos os ouvintes aí da Mix FM. Olha só, hoje é o dia livre de impostos, essa é uma iniciativa que acontece em todo o Brasil, que é uma organização aí da CDL Jovem de todo o país. Nós estamos aqui no Manauara Shopping, um dos centros de compras da cidade, que está participando dessa ação hoje. São mais de 300 lojas espalhadas por toda a capital amazonense. Nós vamos conversar aqui com o Fernando, que é da CDL Jovem aqui de Manaus. Ele vai explicar para a gente um pouquinho como é que está funcionando essa organização, qual é a proposta desse evento. Boa noite, Fernando. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona o dia livre de impostos aqui em Manaus. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite aí para o pessoal que está ouvindo em casa. O dia livre de impostos nada mais é do que uma iniciativa da CDL Jovem Manaus, está acontecendo também, vale ressaltar, em outras cidades do Brasil, de tentar trazer para a população
uma consciência maior em relação à incidência da carga tributária que nós pagamos. Ainda existe uma taxa de mais ou menos 70% da população brasileira que não tem conhecimento de quanto ela paga de impostos. Isso é muito preocupante, porque se você não sabe o quanto você despende, você também não sabe o quanto você pode exigir. O intuito é exatamente esse. Quando o cliente chega na loja, ele se depara com um produto que está com uma tag e lá está dizendo quanto era com imposto, quanto é sem, a gente fica mais fácil de mensurar o quanto a gente paga de imposto. E aí a questão é, a gente está recebendo de volta dos nossos governantes, o poder público está oferecendo em retorno aquilo que a gente está pagando por esses impostos, e aí fica um protesto. Olha só, para você que está em casa, se você está em pé, por favor, sente. Se você está no seu carro, relaxe, que agora eu vou falar para vocês alguns itens essenciais que estão aí com os impostos lá em cima. Só alguns eu vou citar aqui para vocês. Ó. A água mineral que você bebe, você paga 28% de imposto em cima dessa água mineral. O pãozinho caseiro, aquele pãozinho que você compra no seu supermercado, na padaria, a cada pão que você compra, você paga 17% de imposto. Alguns itens da cesta básica, os que estão com mais impostos elevados, é o óleo de cozinha, que você paga 23%, o açúcar, que você paga 30%, e o leite em pó, que você paga 28%. Agora, a gasolina, que você coloca no seu carro para sair para o transporte, para o trabalho, para a escola, para a faculdade, por incrível que pareça, você paga 53% de imposto em cima da gasolina. É muito imposto. Nós estamos aqui em uma loja de calçados, de vestuários aqui no Shopping Manauara, e nós estamos com o André, que é o dono aqui da loja, e ele é um empresário, tem várias lojas aqui no shopping, outros shoppings, e ele já aderiu a essa campanha desde a primeira vez que acontece. É a quarta vez que acontece aqui na cidade de Manaus. E o André, na visão do empresário, André, como é que é participar de um evento desse, mostrar para a população, conscientizar a população sobre a carga que eles pagam todos os dias? Eu vejo que é de fundamental importância, porque assim, no calçado nós pagamos em torno de 36%, em tênis 50%. Então, é como o Fernando falou, isso teria que voltar para a população. Então, uma forma de conscientização da pessoa ver que R$250 é de imposto de tributo de carro. Então, a gente apoia essa iniciativa da CDL Jovem, a gente está empenhado nisso, está participando, e é para a população realmente se conscientizar de quantos tributos a gente paga, a gente gasta, e infelizmente não retorna. A gente vê nós não temos. Obrigado, André. Olha, deixa eu andar a loja. Vai tentar andar aqui um pouquinho, desculpa, shopping, né, um local fechado. A gente vai tentar agora andar aqui pela loja para conversar com algum cliente que está comprando para saber o que ele acha desse tipo de imposto. Eu vou abordar esse rapaz que está olhando no tempo. Como é que é seu nome, querido? Boa noite, meu nome é Pedro. Pedro, você como cliente, você agora está vendo aqui os preços, que estão mostrando quando é que você pagaria o produto com imposto e o produto com imposto. Você está vendo que às vezes pode chegar até mais de 50%, até 60% de conta aqui, tem um imposto. O que você acha? É incrível, a gente fica até assustado, e muitas vezes a gente culpa o dono da loja, o empresário, pelo alto preço, e na verdade quem tá levando esse dinheiro é o poder público, né? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante do pessoal da CDL, né, da CDL Jovem, e dos empresários que estão aqui arcando hoje com esse imposto, para que a gente possa enxergar o tamanho da dentada que a gente leva a gente leva do leão no imposto de renda, e agora eles estão mostrando aqui com o dinossauro o que a gente também toma de dentada em cada produto. Acho que é importante agradecer aos empresários também que estão aqui pagando isso pra gente e aproveitar. Eu estava de olho num tênis aqui. Vai levar o tênis ou não vai? O dono da loja está só te olhando aqui, tá falando bonito, mas vai levar o tênis? Vamos sim. É oportunidade grande, aproveitar que ele está pagando um pedaço do tênis, então vou levar sim. Então, isso aí, ó, pessoal, só para terminar minha entrada ao vivo aqui do shopping, eu vou dar mais uma informação, que o brasileiro, ele trabalha em média 153 dias, o que equivale a 5 meses por ano, só para pagar impostos. Olha aqui, que é com essa informação que eu volto aí ao estúdio com vocês podem comentar isso,
E convido todos que estão em casa. Esse dia livre de impostos, ele vai funcionar até às 11 horas da noite em todos os centros de compras que está participando. São 3 shoppings aqui na capital. Então, se você está em casa, está no carro agora voltando para casa, esse engarrafamento aí está enorme na cidade, vá em algum shopping, compareça a esse dia livre de impostos e confira aí o que você poderia pagar ou não sem imposto. Volto com vocês aí no estúdio, pessoal. Agora, os números do Brasil. Você sabia que quem recebe 2 salários mínimos paga 53,9% de impostos, enquanto quem ganha mais de 30 salários mínimos paga apenas 29%? Que a carga tributária no Brasil hoje é de 33,5%, uma das maiores do mundo? Que 39% do que você paga de energia elétrica são impostos? Que 47% do preço da geladeira vão para os governos? O brasileiro paga muito imposto. E, em contrapartida, o governo oferta à população os piores serviços possíveis. Um país desigual é um país injusto. E o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Edo Simões, anunciou hoje que os servidores não concursados na atual gestão serão exonerados. Os não concursados vão dar lugar aos aprovados em concurso previsto para ser realizado este ano. O tribunal já escolheu a empresa que vai organizar o concurso. Mais informações agora com o repórter Rodrigo Soares. Ainda não foi assinado o contrato com a Sebrasp, mas a escolha da instituição foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça do Amazonas. Das 160 vagas ofertadas, 140 são para o cargo de assistente judiciário nível médio e 20 para o cargo de analista judiciário nível superior. Para o cargo de assistente nível médio, os salários chegam a R$ 4.588 e R$ 8.936 para analista de nível superior. Além disso, os profissionais contarão com auxílio alimentação de R$ 1.669 e auxílio saúde de R$ 390. Na capital, as 127 vagas para o cargo de assistente judiciário e 20 vagas para o cargo de analista judiciário de nível superior são para as funções de analista de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito, engenharia civil, estatística, médico do trabalho, psicologia e serviço social. Para o interior do estado, das 7 vagas para o cargo de assistente judiciário para a sub-região do Alto Solimões, 6 são para assistente judiciário geral e 1 para suporte ao usuário de informática. Já das 6 vagas para a sub-região do Alto Solimões, 5 são para assistente judiciário e 1 para suporte ao usuário de informática. O valor da taxa de inscrição para o cargo de assistente judiciário nível médio deverá ser fixado em R$ 90 e em R$ 150 para o cargo de analista judiciário nível superior. A data do início das inscrições ainda não foi divulgada pelo Tribunal de Justiça. E hoje temos o prazer de anunciar a estreia da coluna de Nafice Valoar, que vai estar com a gente sempre às terças e quintas com um assunto importante direto de Brasília. Nafice é formada em Direito há mais de 25 anos em Brasília e trabalhou na Câmara Federal durante a Constituinte. Foi assessora no Senado Federal e professora de Direito Administrativo. Nos últimos 20 anos, Nafice foi responsável pela interlocução governamental do Amazonas junto a órgãos federais e organismos internacionais. Bem-vinda ao 18 horas, Nafice Valoar. Obrigada e boa noite. É muito bom estar aqui no 18 horas, onde vamos procurar abordar assuntos que merecem destaque nacional e local. Para começar, vimos com muita surpresa a desenvoltura do presidente Bolsonaro caminhando pela Praça dos Três Poderes até a Câmara dos Deputados em uma visita inesperada e inusitada. Imaginem a perplexidade de todos e com a especialidade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que entre surpreso e ofegante, chegou à Casa Legislativa onde já se encontrava o presidente da República. A desculpa foi a realização de uma sessão solene, mas o fato é que conversas e conversas houveram. E às 19 horas e 34 minutos do mesmo dia, Maia anunciava a criação da comissão que vai analisar a reforma da Previdência dos militares. A verdade é que nesta semana não faltaram treinos de cordialidade, com direito inclusive a um café da manhã regado a compromissos firmados entre os chefes dos poderes constituídos. Procurando entender este cenário, conversamos com o deputado Marcelo Ramos, que foi sucinto.
Objetivamente, disse o deputado, vivemos hoje um novo tempo. Falta encontrar um tom de independência e harmonia entre os poderes constituídos. Boa noite. Ok, Manaus agora 18 horas e 44 minutos. Seguimos para um intervalo comercial, mas antes vamos saber como está o trânsito em Manaus com informações do repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando na Avenida Carlota Joaquina, no Parque 10. O trânsito tem fluxo bastante complicado nos dois sentidos no momento. E a Avenida Maripiranga, no sentido bairro, após a Assembleia Legislativa do Estado, tem trânsito com retenção. 18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. O Toreador tem sabor para todas as horas do seu dia. Os melhores cortes de carne, uma suculenta picanha no bafo e uma salada para quem é fitness, com ingredientes selecionados e um cardápio variado para todos os gostos. Ambiente confortável, amplo estacionamento e brinquedoteca garantem uma completa experiência. Toreador, sabor para toda hora. Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. 3185-8777. Curta Mix no Facebook, facebook.com/Rádio Mix Manaus. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante Choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante Choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Sua família merece mais. Mais conforto, segurança e bem-estar. Conheça o Reserva Inglesa Liverpool. Condomínio fechado, com parque exclusivo e mais de 40 itens de lazer no melhor da Ponta Negra. Visite decorado e aproveite as condições exclusivas do mês de maio com descontos de até R$200 mil. Reserva Inglesa Liverpool. Muito mais por muito menos. Informações 0800 0420 4227. Siga o canal da Mix no aplicativo Mano. Zen Maison apresenta Soft Sale Patrícia Bonaldi e Patibô. 40% de desconto à vista ou 30% em até 6 vezes em todos os cartões. De 27 a 31 de maio. 5 dias para você escolher o seu vestido de festa nesta oportunidade única. Zen Maison, Rua Rio Içá 371, esquina com João Valério, Vieira Alves. Soft Sale Patrícia Bonaldi e Patibô, de 27 a 31 de maio. Vem fazer a festa. Ontem à tarde você ouviu que rádio? Ah, eu ouvi a Mix. Sabe o que eu valorizo na vida? Eu mesma resolvi que bem me quero. Afinal, quando escolhemos o melhor para nós, só temos a ganhar. Como na Dr. Laser. Virilha completa em 10 vezes de R$ 159. Grátis, 3 sessões de axilas femininas. Virilha completa mais axilas, 10 vezes de R$ 199. Grátis, 3 sessões de busto feminino. Dr. Laser. Bem-estar é ser você. Vem ser Dr. Laser. drlaser.com.br. Mix 100.7. Nesta quinta, dia 30 até às 11 da noite, o Amazonas Shopping e a CDL Jovem promovem o Dia Livre de Impostos. São milhares de produtos até 70% mais barato. Tem desconto até pro estacionamento, pagando pelo app do shopping. Compareça! Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Estamos de volta com 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix. Um alô especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Obrigada aí pela sua companhia, ok? Faça sua pergunta, participe da gente do programa. Sugestões de matérias, sugestões de pergunta, o que vocês gostariam de ver aqui no programa 18 horas, ok? Participe. Agora, participa aí com a gente, né, Carlão? Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos, vamos ver como está a volta para casa com informações do trânsito. Fala daí, Rodrigo Soares. Trânsito. Então, Karime, finalizando o trânsito no 18 horas, na Avenida Torquato Tapajós, no bairro de Flores, o trânsito tem fluxo moderado com alguns pontos de intensidade nos dois sentidos.
e a Avenida Djalma Batista, em praticamente toda a extensão no sentido bairro, tem fluxo lento. Boa noite a todos. O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de urgência feito pela defesa do ex-governador do Amazonas, José Melo, para tirar a tornozeleira eletrônica. O ministro também rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva do médico Mohamed Mustafa, que foi preso em dezembro de 2018 após descumprir uma das restrições impostas pela Justiça Federal. As decisões foram tomadas na última terça-feira e foram divulgadas pelo site Amazonas Atual. Bom, o ex-governador José Melo e o médico Mohamed Mustafa foram presos por conta das investigações da Operação Maus Caminhos, ok? A quadrilha, segundo a Polícia Federal, desviou mais de 200 milhões de reais da saúde pública do estado do Amazonas. Lembrando que foi esta operação que acabou com a carreira política de José Melo. A deputada Joana Dark, do PL, é a nova líder do governo do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Estado. A escolha foi anunciada na manhã de hoje e o repórter Azaf Augusto tem mais detalhes. O convite foi feito na noite de ontem pelo governador e aceito pela parlamentar hoje. Há exatos 63 dias, o cargo de líder estava vago, sem que qualquer parlamentar mostrasse interesse em ocupá-lo. Joana Dark já respondia pela vice-liderança do governo e agora, oficialmente, passa a ser a líder. O presidente do PL, Alfredo Nascimento, distribuiu nota oficial, afirmando que o partido não faz parte do governo e que a decisão da deputada é atitude isolada e pessoal. A secretária de Estado de Trabalho, Neila Azrak, viajou com o marido para 2 cidades da Colômbia, com todas as despesas pagas pelo Estado. O repórter Adriano Augusto tem mais informações. Sim, Karime. A viagem aconteceu entre 17 e 26 de maio. Neila Azrak estava acompanhada do marido Jander Góes e de uma outra servidora da CETRAB, que também tiveram as despesas pagas com dinheiro público. A informação foi publicada no site Amazonas Atual. De acordo com o portal da Transparência, os gastos do casal com passagens para Medellín e Bogotá e diárias somaram R$35 mil. A secretária recebeu R$11,4 mil para diárias e R$7,7 mil para passagens aéreas. O marido dela, Jander Góes, recebeu R$8,1 mil para diárias e R$7,7 mil para passagens aéreas, mesmo valor das despesas pagas à servidora Cláudia Monteiro. Em entrevista ao site Amazonas Atual, a secretária disse que solicitou à Secretaria de Segurança um policial para acompanhá-las, pois as cidades visitadas eram consideradas violentas. Ela afirmou também que a ida do marido para a mesma cidade e no mesmo período foi uma coincidência. A produção do 18 Horas tentou ouvir a secretária, mas não obteve sucesso. Em Manaus, 18 horas e 52 minutos. Vamos agora ao comentário do editor-chefe do 18 Horas, Sérgio Bartolo. Essa viagem da secretária é um retrato de como, muitas vezes, a coisa pública é utilizada de forma muito distorcida no Brasil. A informação do site Amazonas Atual deve ser observada pelo Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas. A própria secretária admite que viajou com o marido. De forma surpreendente, uma secretaria libera um servidor para acompanhar uma secretária em uma viagem internacional. E de forma curiosa, o servidor é o próprio marido da secretária. Não há coincidência possível, mas é bom dizer que esse tipo de vantagem não ocorre poucas vezes. Há outros órgãos que abusam de viagens e diárias. Há tribunais, por exemplo, são dezenas de viagens de seus membros e servidores para participar de eventos, muitas vezes criados exatamente para isso, dentro e fora do Brasil. Muitas vezes, há setores do governo, em todos os poderes, que parecem viver em outro mundo, em que a crise que atinge a maioria dos brasileiros passa totalmente despercebida. Esses setores vivem no país das maravilhas, enquanto quem paga a conta enfrenta o desemprego e os salários baixos. Economia. E o Brasil começou o ano com a economia em retração, com queda de 0,2% no Produto Interno Bruto, PIB, do primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2018. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Exatamente, Karine. Essa foi a primeira retração na atividade econômica desde o quarto trimestre de 2016, quando a economia atingiu o fundo do poço. Naquela época, o país estava em recessão total. A retração do PIB no início deste ano reforça a lentidão da recuperação da economia brasileira. Nos últimos 2 anos, o PIB brasileiro avançou apenas 1,1% em cada ano, insuficiente para recuperar o tombo de 8,1% no acúmulo de 11 trimestres de recessão. Traduzindo, isso significa menos emprego, menos investimentos, menos impostos e mais dificuldades para nós, os brasileiros. A maioria dos jovens que cumprem medidas socioeducativas em Manaus não voltam a reincidir no crime. 8 em cada 10 jovens que cumprem medidas socioeducativas em regime fechado em Manaus não voltam a reincidir nos crimes que cometeram. Os dados foram divulgados hoje pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Amazonas. De acordo com a Vara, o índice de reincidência ficou em 22,6% entre os jovens que cumprem as medidas socioeducativas nos centros Dagmar Feitosa, Senador Raimundo Parente e de internação feminina. Conforme os dados dos 75 adolescentes alcançados pela extinção ou progressão da medida, 17 reincindiram. 3 deles voltaram ao sistema socioeducativo pela internação em unidade especializada e outros 14 ingressaram no sistema penal por prática de crimes após os 18 anos. Segundo o juiz Luiz Cláudio Chaves, titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, o índice está abaixo de outros estados da federação, onde foram realizados levantamentos semelhantes, como São Paulo, 32%, e Minas Gerais, 30%. E já está aqui nos nossos estúdios Paulo Ponce de Leão, o Paulinho Peixe, idealizador do Jungle Classic, que vai acontecer nesta sexta-feira. O evento vai reeditar lutas históricas, reunindo veteranos do jiu-jitsu que balançaram os ginásios da década de 80 e 90 em Manaus. Boa noite, Paulinho, e seja bem-vindo ao 18 horas da Mix FM. Boa noite, Cid. Boa noite a toda essa mesa aqui. Só fera. Boa noite. Seja bem-vindo. Paulinho, quais são as principais lutas que já estão programadas? Olha, Cid, na realidade, todas as lutas elas são importantes. São 16 lutas, com todos os atletas que fizeram história no estado do Amazonas, né? Todos campeões mundiais, brasileiro, pan-americano, europeu. E nós estamos fazendo assim um glamour da história do jiu-jitsu, né? Para que a nova geração possa conhecer, né? Conhecer as pessoas que fizeram história, que lutaram por isso. Hoje, o nosso Amazonas ele chegou ao primeiro lugar do Brasil, do melhor jiu-jitsu do Brasil. Então nós estamos resgatando essa origem para que o jiu-jitsu ele possa crescer de novo. E um trabalho social também de poder tirar os jovens, que hoje a gente tem visto o que tem acontecido aí na cidade, né? Poder resgatar essa molecada todinha e trazer de volta para o esporte, largar o mundo do crime, a droga, essas coisas todas. E Paulinho, o evento acontece no Gevian Festas e Eventos, é isso mesmo? Não, vai ser no Plaza, no Centro de Convenções. No Plaza, vai ser no Plaza, bacana. Paulinho, você já está nessa trajetória, nessa batalha há muito tempo, né? Você é dos anos 80, que você foi o seu auge, foi o grande Paulinho Peixe, né? Aconteceu, foi isso? Eu comecei em 1977 com o professor Ali Almeida. O primeiro campeonato de 77 foi no Colégio Militar. Que ali eu fiz uma luta, que naquela época tinha pouca gente, né? Eu fui até campeão. E aí a gente veio desenvolvendo o jiu-jitsu aí no Amazonas. Foi ali que começou o boom do jiu-jitsu no Brasil ou não? Porque o Amazonas é referência, né? Em nível Brasil, até mundo, né? Foi ali que começou? Como foi mais ou menos por onde? Na realidade, aconteceu que o Arthur Neto foi para o Rio de Janeiro estudar, fazer faculdade, treinou na Academia Carson Grace. E ele era muito amigo da turma Na realidade era o Rio Negro, né? Sim. A turma da natação ali. E aí eles treinavam na Academia Jimenez aqui na Rua Belém, onde era o Unimed. Isso foi nos anos 80 ou 70? 74. 73, 74. Eles treinavam ali, mais pancadaria, aquele negócio, botar pro chão, tudo. E quando aconteceu um problema com o Reison Grace, no Rio de Janeiro, que ele brigou com o pessoal ali do Cantagalo, um traficante, e os traficantes queriam matar ele. Aí o Arthur trouxe ele para Manaus, ele ficou morando na casa do Ali Almeida. E aí o Reison morou 2 anos, inclusive ele tem uma filha, que nasceu aqui no Amazonas, que é a Amazônia, a filha dele. E aí o Ali abraçou o jiu-jitsu, foi quando mudaram para o Olímpico,
E aí abriu a academia da COG, né? Que era a COG, Academia Centro Olímpico de Ginástica. Sim, sim. E eu treinei ali em 77. Acho que vocês têm que fazer um livro dessa história toda. É muita história, é o início, né? Bacana, é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. E hoje em dia tem algum nome de destaque nesse cenário? Daqui do Amazonas? Daqui do Amazonas, que o senhor avalia, assim, quem está despontando, né? Olha, tem muitos atletas. O Amazonas é um celeiro de lutadores de jiu-jitsu. Respeitado. Tem 2 garotos. Os mais atuais. 2 fenômenos. Tá. Se chama Micael Galvão e Diogo, que são 2 garotos de 15 anos, que são os fenômenos. Eles são campeão, eles estão lutando agora, dia 31, o Mundial de Jiu-Jitsu. Se eles ganharem, eles vão bater um recorde na CBJJ e IBJJF dos melhores atletas de todos os tempos, ganhando consequentemente 3 anos seguidos. Todos esses campeonatos. Muito obrigada, então, pela sua participação hoje no 18 Horas. Paulinho Peixe, idealizador do Jungle Classic. Paulinho Peixe. Na realidade, assim, só para ficar bem claro, o Bosco, ele é o presidente da Federação Profissional de Jiu-Jitsu do Amazonas, ele está realizando, ele está resgatando isso aí. E assim, são vários atletas bons mesmo, bons que vai ser uma coisa bonita. E quero agradecer aqui o patrocínio da Mix, que é um patrocinador meu, entendeu? E divulgar aqui também, que tem dado total apoio. Assim, no Plaza. Mim. Emagreci 10 quilos, voltei a lutar. Nós estaremos lá para te assistir. Então, o evento acontece nesta sexta-feira, a partir das 7 da noite, no Manaus Plaza. Isso. Agora em Manaus, 7 da noite, vamos ao nosso editorial. Carlos Júnior. E no programa de hoje mostramos o quanto a carga tributária no Brasil é extorsiva. Há distorções que precisam ser corrigidas. A reforma tributária é necessária e deve ser feita o quanto antes. O economista e empresário Samuel Hanan, que participou hoje do nosso programa, exemplificou com números essa distorção. Indicou que nossos políticos devem falar menos e agir mais. Agir. Samuel Hanan indicou saídas viáveis para o fortalecimento da nossa economia. E é por aí que temos que seguir, é por aí que temos que caminhar, ampliando nossas matrizes econômicas, atraindo novos investimentos e gerando mais empregos. E o 18 Horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. 18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante e choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante e choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Mix. O DB apresenta Do que você precisa, a que horas você precisa. Amor, vai começar o último episódio do Trono Abandonado. Opa, vou abrir um vinhozinho. Ixi, acabou. E agora? Mas eu te falei na semana passada, né? Já sei. DB Efigênio Salles, o único supermercado 24 horas de Manaus. Dá um pause aí, vai. O DB é daqui, ó. Mix. Dia 8 de junho, na cidade junina do pódio da Arena da Amazônia, Arraial dos Milagres, com o poeta Dorival Dantas. E tem mais, gravação do DVD do Fenômeno JM Puxado. Comidas típicas, touro mecânico e muito forró. Quando eu te der um sorriso, tu me dá no meio. Garanta seu lugar no maior arraial que Manaus já viu. Ingressos de pista e front stage em 3 vezes no cartão. Nas centrais Alô Ingressos, Sing Store, Pipicel, Osclen, Coach, 007 Confecções e Real Express. Informações 33030100.